Bem, estamos no ano de 2025, quase chegando no ano de 2026, e você vê que a gente é bombardeado por cultura, né? Seja na literatura, seja na música, seja no cinema. E quando eu falo cinema, eu falo nesse amplo documentários, né? Séries, tudo que vem e nos é bombardeado, né? Como Netflix, Prime, Disney, essas coisas, né? E todos, Apple, todos os seus aplicativos de streaming e tal. E o Brasil é um país que ultimamente tem levado filmes ao Oscar com temas parecidos, que foram sobre a ditadura militar. E a ditadura militar, na minha opinião, é um negócio horrendo, terrível, horrível, tenebroso que aconteceu e que é um passado que a gente tem que lembrar. Daí vai ter aquela direita completamente maluca, que vai ficar, porque o cinema brasileiro ele é feito de maneira tosca, é sempre a mesma coisa, são repetidos os negócios, os temas, é sempre aquela lacração, ou tem muita cena de sexo e não sei o quê. Eu penso que a literatura, o cinema brasileiro, vive o seu melhor momento. Ponto. Nunca o Brasil se fez tantos bons filmes em grande escala e tantas produções em grande escala e muitas séries que, se você tá antenado, você vai saber séries e coisas que vão estrear no ano que vem, em 2026. Uh, mas vamos mudar de assunto e vamos falar sobre literatura. A literatura brasileira, ela teve um tempo que ela teve meio que uma crise de identidade. A literatura brasileira, ela nunca teve um carro-chefe como um catalisador, um carro-chefe que tivesse esse é o tema geral da literatura brasileira. Vamos resumir. O Brasil nunca teve um Mário Vargas Llosa. O Brasil, inclusive o Mário Vargas Llosa, que o fim, vamos dizer assim, literário dele, o fim não, mas a trajetória dele no final ela é meio que contraditória, perdendo até leitores, né? Que o Mário Vargas Llosa, ele deu várias declarações indo mais pelo lado da direita. E eu vi uma entrevista dele onde ele mostrou um desdenho pelo Haruki Murakami e pela literatura contemporânea, vamos dizer assim. E eu acho que o Haruki Murakami merece o Prêmio Nobel de Literatura, assim como ele, Mário Vargas Llosa, ganhou. O Brasil nunca teve um Ernesto Sábato para chamar de seu. E eu acho que quando o Brasil não mostra suas mazelas, suas tristezas, suas raivas, a gente fica refém de aleatoriedades. Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Amazonas, Manaus, eu não sei o nome dos 27 estados do Brasil, que é uma coisa que o brasileiro não conhece a si mesmo. O brasileiro ele não se conhece, o brasileiro ele prefere viajar para a Disney ao viajar para o Nordeste, por exemplo. Se você perguntar para um gaúcho, para um catarinense, para um paranaense, ele vai querer viajar para fora do Brasil. Ele não tem um desejo de conhecer os climas tropicais aqui do Brasil. Ele não tem aquela vontade de conhecer o próprio lugar.
partes do seu próprio corpo. Ele não tem vontade de fazer isso. O brasileiro, ele é focado em... O brasileiro, ele tenta... E eu digo que há um nariz empinado, vamos dizer assim, do povo do Sul, que vê no que há de fora melhor do que aqui. O povo do Nordeste ainda tem essa coisa, por ser um lugar seco, viaja para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, para Paraná, para São Paulo, para conhecer o frio, conhecer ali 10 graus, 5 graus e por delante. Mas o Brasil, ele meio que não se conhece. O Brasil, ele é um país que claramente ele não se conhece. Ele não se valoriza na literatura, em todas as artes, seja na pintura, na parte cinematográfica, na parte... Não há um amplificador que une, como se fosse um amplificador, que vai pegar a bateria, vai pegar a guitarra, o contrabaixo, o vocalista, e vai meio que unir aquela música. São instrumentos diferentes, um de 4 cordas, outro de 6, o vocalista, o baterista, mas eles estão no mesmo caminho. E eu não vejo isso no Brasil. O Brasil, eu vejo que na cultura é muito um time com 11 craques dentro de campo, tipo um goleirão, um baita do lateral direito, um baita do lateral esquerdo, 2 zagueiros foda, um mais técnico, outro mais porradeiro, 2 volantes, um que sai mais, um que fica menos, um que fica mais, e 2 meias, um meia esquerdo, um meia direita, um que se move como o Kaká, outro que se move como o Tostão, e 2 atacantes, um como o Adriano, outro como o Ronaldinho Gaúcho, e por aí vai. Mas todos juntos, eles meio que não se amplificam. Eles não se unem. Não há um reagente, não há um processo de unificação. Eu vejo que o Brasil, e cada vez mais o Brasil ele vai se dividir, e a tendência, por exemplo, o ano que vem teremos eleições. O ano que vem. Daqui um ano teremos eleições. E claramente não vai se criar esse candidato de terceira via e não sei o quê. E vai ter, talvez não sejam os mesmos atores, mas será as mesmas ideologias, seja ela de direita, seja ela de esquerda, mas elas vão se encontrar no primeiro turno e no segundo turno da eleição. Então o Brasil, ele tem uma certa raiva entre si e uma rejeição para com o companheiro. Há muita xenofobia no Brasil, né? Há movimentos xenófobos, movimentos de eu não quero conhecer você e você não quer me conhecer. Então eu penso, cara, que não sei se é pelo tamanho do Brasil, né? O Brasil é um país continental de proporções extremamente gigantes, um país que tem 27 estados. 27 estados, ponto. Ficar com essa... é 26, mas não, é 27 estados. E é um país que é do tamanho da Europa, um país que tem um arsenal de culturas, um arsenal de tipo de raças. Você pode imaginar qualquer pessoa que tenha cor de pele, etc., que nasceu no Brasil, você pode dizer qualquer pessoa mesmo. Você pode dizer que o cara lá, um indígena brasileiro, um negro, um africano, um japonês, um japa, um chinês, alguma coisa que for. O Brasil é um país que tem essa mistura, vamos dizer assim, de uma maneira geral. Então o Brasil virou meio que uma torre de Babel, no fim das contas. Há uma mistura de raças,
a uma mistura onde o Brasil poderia ser a maior potência do mundo, e eu digo em todos os aspectos. Eu diria na parte da cultura, na parte do lazer, que a cultura é lazer também, mas eu diria assim, na parte de segurança. O Brasil era para ser o país mais seguro do mundo. O Brasil era para ter os melhores armamentos do mundo, protegendo o seu terreno. O Brasil é um país que poderia ser autodependente, não depender de ninguém, depender de porra nenhuma, não depender de Yankee, não depender de China, não depender de nada. E ninguém vinha aqui querer mandar aqui. Nem Yankee, nem olho puxado, nem negro, nem ninguém. O Brasil teria as suas ordens, porque o Brasil é um país grande, é um país continental, uma potência estrutural. E o Brasil não precisaria depender de ninguém. Mas o que acontece? O Brasil é um país que puxa saco dos Estados Unidos, é um país que puxa saco do capitalismo americano, é um país que nunca foi de esquerda, o PT nunca foi de esquerda, e essa direita que a gente tem é uma direita, é o pior que poderia ter da direita, que é a direita que não lê, é a direita que não tem cultura. Então você tem uma esquerda que não é esquerda, que é no máximo um centro, você tem uma direita que vai para tudo que não presta. E dentro desse meio você tem um monte de gente oportunista que joga para lá, joga para cá para ganhar voto. E faltando um ano para as eleições, a gente vai ter isso. Gente oportunista, gente safada, gente que não tá nem aí pro contribuinte. E o Brasil continua desunido. Daí vai alguém e fala de um estado que está dependendo de Bolsa Família. Daí vai um outro lá e fica falando coisas terríveis. Daí vai outra pessoa e fala sobre Santa Catarina, que teve xenofobia, xenófobos e não sei o quê. Daí, então vira uma bola de neve que não acaba mais. E o Brasil fica meio que... Parece que 27 tribos ali, e fica as pessoas tudo atirando uma para cada lado, não se unem. E o Brasil nunca vai falir, nunca vai entrar num estado terrível como a Venezuela, porque é um país muito forte. O Brasil, para quebrar, teria que ter uma desgraça de 200 anos de desgraça. E mesmo assim o Brasil não cai em absoluto descrédito, numa absoluta merda. Porque o Brasil é muito forte. O Brasil chegar numa situação desses países fudidos da América Latina, o Brasil teria que passar 300 anos de merda. Uma coisa que nunca vai acontecer. Então eu acho que o Brasil teria que ter mais entrosamento cultural, intelectual, as pontas se unirem, ter gente, parar com essa lacração de Instagram, essa lacração de Twitter, essa lacração da internet, onde, tipo, vira meio que uma torcida organizada, tipo o timinho amarelinho contra o timinho verde, entende? Então assim fica uma coisa que não há sentido. E daí, dentro dessa situação, o corpo não se cura, mas os parasitas, eles se alimentam e eles vivem. E os parasitas são um monte de político, um monte de gente que vive e constrói sua vida, compra coisa fora do Brasil até, e constrói nome, mas semeando briga, desordem, desgraça, imundícia, bad vibes completa, e as coisas não mudam. E não mudam mesmo. Então, o caminho para o Brasil era, sem dúvida, a união.